Êxodo capítulo 15, do 22 ao 27. Nós temos um tema, coisas que aprendemos no deserto. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Senhor, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos agora na meditação dessa palavra, que possamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos a tudo o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Obviamente já aprendemos muitas coisas nesta manhã, Senhor, mas o Senhor tem mais coisas para nos conceder. O Senhor tem coisas grandes demais para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas para nos conceder nesta manhã. Portanto, que estejamos atentos, que estejamos ligados, Senhor, que os nossos pensamentos estejam cativos, sejam levados cativos ao nosso Deus, para que não venhamos a perder nada de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Meus irmãos, observamos nesse texto, nessa narrativa, que Deus, Moisés, obviamente orientado por Deus, ele faz o povo partir do ponto próximo ao Mar Vermelho, porque eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles estavam recentes dessa conquista, dessa grande conquista. Atravessaram o Mar Vermelho, coisa maravilhosa. Eles viram Deus realizar coisas grandes. O Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram, e logo a seguir vieram o exército de Faraó, e o mar fechou. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. E agora, diz o verso 22 que nós lemos, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. E a gente percebe aqui que eles são conduzidos ao deserto após a saída do Egito. É assim, a gente faz um paralelo, uma analogia com a nossa vida. Quando saímos do Egito, o mundo representa o Egito, a escravidão, o domínio em que nós estávamos submetidos, éramos dominados, éramos vencidos pelo pecado. Hoje não significa que nós não venhamos a pecar. Nós pecamos. Quantas vezes pecamos e falhamos, porém o pecado não tem mais domínio sobre nós. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos: o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, e a graça de Jesus nos capacita para que possamos vencer o pecado, submeter o pecado à vontade de Deus. Pois bem, eles saem dessa escravidão do Egito, e eles caminham para o deserto.
E a gente aprende aqui algumas lições. Primeiro, nós somos conduzidos ao deserto porque Deus quer nos ensinar muitas coisas. É no deserto que nós ficamos vulneráveis. É lá no deserto que nós ficamos mais limitados ainda. E é assim que Deus se aproveita. Veja que maravilha de Deus, a forma de Deus nos tratar. Ele nos conduz a um determinado lugar onde não possamos obter recursos naturais ou contar com a nossa capacidade para que Ele possa tratar. Então é lá no deserto que Ele vai nos ensinar muitas coisas. É quando estamos limitados que nós procuramos a solução, não é assim? Quando nós estamos no sufoco, aí que a gente procura a saída. Não é? Quando estamos desesperados, aí que nós procuramos a saída. Quantas pessoas estão caminhando hoje aqui com Jesus? Elas vieram no momento mais difícil da sua vida, no momento mais complicado. Elas chegaram diante do Senhor e desempregaram, ou um lar destruído, ou filho nas drogas, ou uma enfermidade. Elas foram alcançadas por Jesus desta forma, porque elas procuraram Jesus, porque elas não encontraram saída em outros lugares. Então é lá que Deus quer nos ensinar. Segunda coisa que aprendemos: o tempo de duração no deserto é estabelecido por Deus. É Deus quem estabelece o tempo que nós vamos ficar no deserto. Por quê? Porque Ele é o único capacitado a fazer essa avaliação correta. Ele faz a avaliação se você passou de ano. Porque tem gente que fica no deserto, não passa de ano, é repetente. Repete. Não é grapete não, mas repete. Os hebreus mesmo, quantos anos passaram no deserto? 40 anos. Que coisa! Ficaram lá, odiaram, ficaram dando volta no deserto, e Deus mesmo assim sendo misericordioso. O fato de você ficar no deserto muito tempo não significa também que Deus te abandonou. Deus em momento algum abandonou o seu povo, os hebreus. Eles rodearam, porque tem gente que para aprender a lição, olha, é difícil. Você tem que meter a Bíblia na cabeça, aprender, porque tem uma dificuldade, aprender a lição. E aí o tempo aumenta no deserto. Às vezes você está reclamando: esse deserto não passa, essa situação não muda, esse quadro não modifica. Você já avaliou se você está aprendendo a lição? Você tem feito essa avaliação? Você pensou sobre isso? Tem refletido sobre isso? Se você está aprendendo, está absorvendo os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que Deus quer ensinar ou está ensinando, você está absorvendo, você está retendo no teu coração, a sua vida foi modificada, não é isso? Então aprenda a lição. No deserto o Senhor nos ensina a, primeiro, depender dEle quando faltar alguma coisa. E nós vamos sempre ter essa necessidade, haverá sempre falta. As coisas vão faltar para a gente. Vai faltar água. E agora então? Quando tem faltado água? Nós estamos nesse período de falta de água. Vai faltar alimento, vai faltar alegria, vai faltar segurança, vai faltar uma série de coisas. Precisamos aprender a depender de Deus. Eu preciso aprender a viver pela fé, a olhar para o impossível, a crer que Deus está cuidando de todas as coisas. Quando houver essa falta, quando faltar a paz, o que eu vou fazer? Eu preciso buscar a paz. O único que tem paz, a paz verdadeira, é Jesus Cristo. Dou-lhes a minha paz vos dou.
não um volador como o mundo a dá. É diferente. É lá no deserto que nós recebemos essa paz de Cristo. É quando está tudo complicado, há uma turbulência muito grande, quando há enfermidade dentro do lar, é quando há falta de uma série de coisas, é que eu tenho paz. Cristo, Ele nos dá a sua paz, independente das circunstâncias, porque Ele é o príncipe da paz. Ele nos dá alegria. Quantos crentes perderam a alegria durante a sua caminhada nesse deserto? Eles perderam a alegria, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, prazer da oração, prazer de fazer a obra de Deus. Às vezes estão cansados. Lembram-se que Jesus falou aos seus discípulos? Ele não falou para os ímpios, Ele falou para os discípulos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós não podemos perder a nossa passada. Eu não posso abandonar a corrida. Eu não posso abrir mão de estar em comunhão com os meus irmãos. Eu não posso abrir mão de poder ter o prazer de fazer a obra de Deus. Às vezes nós ficamos olhando para o lado, olhamos para os lugares para onde não deveríamos olhar. Nós devemos olhar para Jesus. O apóstolo Paulo fala que eu devo olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Esse é o nosso alvo. Eu tenho um alvo, eu preciso prosseguir, eu não posso abandonar a caminhada, ficar cansado. Na escola dominical, a Gilza citou lá Isaías 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você está cansado e não tem renovado as suas forças, você não espera no Senhor. É o contrário do que Isaías fala. É muito claro. Tem alguma coisa errada. Se as suas... O texto, o versículo não diz que você nunca vai perder as forças. Não é isso que o verso diz. O verso diz que você vai perder as forças, porém Ele dá o caminho, Ele dá a solução. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Todos nós vamos cansar. Lembram das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. As 10 cansaram, porque o texto diz que todas elas dormiram. Porém, diz o texto, Jesus contando lá em Mateus capítulo 24, se não me engano, Jesus disse que as prudentes, elas tinham azeite. Você pode cansar, mas você não pode perder o azeite. Você pode ficar esgotado, mas você não pode perder o azeite. Azeite é alegria, azeite é prazer, azeite é renovo, é o brilho no rosto, é o brilho no olhar, é a vontade de fazer. Não podemos perder. Você não pode desistir, você não pode parar. Em virtude de estar no deserto, em virtude de estar enfrentando esse deserto terrível, um sol quente, onde há uma certa retenção, as coisas são retidas, não chegam a você, há bloqueios. Porém, eu preciso depender de Deus. Você tem dependido de Deus? Em muitas ocasiões, irmãos, nós procuramos a solução dos nossos problemas dentro dos nossos recursos. Nós não viemos para a igreja para orar. A gente não fica debaixo da cobertura da oração. Por exemplo, a gente tem uma oração aos domingos, 8 horas da manhã, que é muito bom. Por que é bom? Vou te dar 3 motivos para você vir. Primeiro, é domingo, é o teu dia de folga. Durante a semana você não pode vir, porque você trabalha, estuda, você tem uma agenda lotada. Mas domingo você pode vir. Segundo, você encontra com seus irmãos.
que talvez durante a semana você não tem essa condição de vir, então você vai ter comunhão, e comunhão é isso, comum a todos. Você vai ouvir que ele enfrenta o problema que você tem, e ele vai ouvir o teu problema. É assim, é comum a todos. Terceiro, você vai poder orar por ele e receber a oração. Caramba, não existe nenhuma instituição, não existe nenhum grupo, nenhum movimento com toda esse lastro de acontecimentos, e aí nós estamos juntos. A igreja é isso, a igreja de Jesus. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno, elas não podem prevalecer, ela não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Por quê? Porque existe o sobrenatural, como o Machado disse aqui. O sobrenatural acontece. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está realizando a sua vontade. Ele não está submetido à minha vontade, eu estou submetido à vontade dele. Então precisamos depender de Deus, aprender a depender. Primeira coisa. Segundo, aprender a ter paciência. Eu coloquei ali pelo menos algumas coisas importantes. Lá no deserto, no verso de número 22, nós percebemos que eles não tinham paciência. E nós estamos percebendo hoje uma geração de crentes impacientes, crentes que querem resultados imediatos, crentes que associam a vida espiritual, o mundo espiritual com o mundo corporativo. É totalmente diferente. A gente pode até pegar alguns valores do mundo corporativo e inserir, sem mexer na essência. Isso é natural. O Machado disse, vivemos num mundo natural. Porém, nós não podemos aplicar métodos no mundo corporativo, como nós estamos vendo aí, alguns crentes estão embarcando nisso. Lembre-se que Deus é soberano. Ele cura quando Ele quer, Ele faz a ferida e Ele cura, Ele mata e Ele dá vida. Ele é soberano. Se Ele quiser matar, ninguém vai mudar isso. Se Ele quiser dar vida, ninguém vai mudar isso. Portanto, os métodos perdem o efeito. Como fazer para não sei o quê? 58 passos para não sei o quê? 2 dias para você. Entende? A impaciência. Lá em Gálatas, Paulo fala que ter paciência faz parte do fruto do Espírito Santo. A gente precisa ser paciente. E lá no deserto a gente aprende a esperar. Espera, pois, em Deus. E Deus, em muitas ocasiões, Ele é o Deus da última hora, do último segundo, do último suspiro. Quando o indivíduo vai dar o último suspiro para morrer, Deus muda o quadro. E eu preciso aprender a esperar até esse último suspiro, porque Ele é quem decide, Ele é soberano. E a paciência é uma virtude dos crentes. Eu preciso aprender a ter paciência. Lá no deserto também eu preciso aprender a ter domínio próprio. Eu preciso aprender a dominar os meus impulsos, as minhas vontades, os meus sentimentos. Eles precisam ser eles necessitam serem submetidos ao Espírito Santo. Eu não sou dominado pelos meus impulsos, pela minha vontade, eu desejo, eu quero, isso me faz bem. Não, quem me faz bem é o Espírito Santo, e é Ele quem vai decidir o que é importante para a minha vida. Aleluia. E isso me capacita, isso não coloca você como um indivíduo sem opinião. Não é isso, não. Outro dia eu vi um desses debates aí. A pergunta foi essa, e o palestrante, um deles, disse assim: mas eu sou guiado pelo Espírito, eu faço
a vontade de Deus. Aí alguém lá falou assim: mas você não tem personalidade, não? Você não tem vontade? Ele falou: exatamente, é aí que eu tenho. É por fazer a vontade de Deus que eu adquiro. É o contrário. Quem não tem, faz o que dá na telha e constantemente está fazendo coisas erradas. Enquanto, quando eu submeto a vontade de Deus, e aí ele citou o que Paulo falou lá em Atos capítulo 17, quando Paulo foi a Atenas, e Paulo fala que é nele que nos movemos, que existimos, que respiramos, é em Cristo Jesus. E ele fala, o rapaz falou para aquele que questionou ele, falou assim: você só está respirando porque Deus está permitindo. Não é porque você quer respirar, é porque Deus permite que você respire, que você tenha vida. Ele está te dando vida. E é dessa forma. Precisamos ter domínio próprio. Eu não posso sair fazendo o que eu acho, o que eu desejo. Se eu fizer assim, eu caio no sistema mundano, no hedonismo, no prazer pelo prazer. O importante é sentir prazer. Não importa. Por isso nós estamos vendo uma série de casamentos, de casais se separando na igreja, inclusive alguns pastores, líderes, estão se separando, porque agora eu quero ser feliz. Alguns dizem: mas peraí, não foi feliz até agora? Há 20 anos casado, 25, 30, sei lá, e até agora não foi feliz, por quê? Não é? Tem alguma coisa errada. Então, domínio próprio, o controle emocional. Terceiro, contentamento. Eu preciso me contentar com algumas coisas. Eu preciso aprender a ter contentamento. É o que o apóstolo Paulo ensina, escrevendo aos Coríntios sobre contentamento. Eu preciso aprender a me contentar com aquilo que eu tenho possibilidade de obter. Muitas pessoas querem ter coisas que elas não podem ter. E hoje, irmãos, por exemplo, nós estamos numa recessão. Você pode perguntar a todos os empresários, comerciantes, pergunte a todos como eles estão vivendo, haja vista que todos, pós final de ano, Natal, estão todos aí fazendo liquidações. Uma liquidação é o quê? Sinaliza o quê? Sobrou mercadoria, não é? Que não está vendendo, porque se eu estou vendendo bem o meu relógio, para que eu vou liquidar? Tem comprador? Não vou liquidar, vou baixar o preço. Opa! Então, contentamento, cuidado com o que você está gastando, comprando. O Ayrton falou aqui no domingo passado, não é? Sobre a vida financeira, sobre recursos, sobre a vida, investimento na obra de Deus. Você é dono do seu dinheiro. Mas, meu irmão, pense bem, qual a obra de Deus que você está investindo? Por acaso você está sustentando algum missionário? Por acaso? Talvez você seja sócio do teu clube. Nada contra. Aliás, nada contra o que você faz. O problema é seu, o dinheiro é seu, você gasta como você quer. Eu não tenho nada com isso. Mas eu tenho que te dar uma orientação como pastor. Talvez você seja sócio torcedor. Conheço muita gente que é sócio torcedor, legal, acho bom, bacana, ajudando meu clube, eu tenho condições, mas e aí? E a obra de Deus? E os missionários estão lá no campo sofrendo. Agora mesmo recebi uma carta de um missionário e vou pedindo ajuda a alguns irmãos para socorrer, está lá precisando de ajuda, precisando de recursos, precisando consertar o carro dele. É o carro que ele vai visitar, que ele vai buscar pessoas, que ele vai cuidar de pessoas. E aí, você? Será que você está indo só ao shopping, comprando, entrando nessa onda? E os missionários, e a obra de Deus, e as crianças, e os asilos? Você que é jovem, está começando agora. Será que é só para os velhos? Só para os crentes antigos? Ou é para aquele que tem uma experiência com Cristo, para aquele que consegue vislumbrar a obra de Deus, enxergar além da montanha, enxergar além do dedão do pé? Contentamento, cuidado.
ter alegria, ter mansidão, obediência absoluta a Deus. Dois últimos pontos que eu quero tratar com os irmãos. Quais as atitudes que devemos ter quando estamos atravessando o deserto? Eu separei duas. Primeiro, em hipótese alguma devemos reclamar de alguém. Está lá no verso 24 do capítulo 15 e no verso 2 do capítulo 16. A gente tem sempre a mania de eleger um culpado. Tem sempre um culpado para o nosso fracasso. A gente nunca assume. Sempre tem alguém que, se não fosse fulano, foi minha mãe, que meu pai tivesse dado estudo, se o pastor me desse aquela oportunidade, se o fulano de tal, se o Brasil me ajudasse, enfim, nós procuramos sempre eleger um culpado. Cuidado, não fique pensando nisso, vá para a solução, é o melhor caminho. Eu tenho observado dos grandes vultos da história, eles sempre na hora do drama, da adversidade, eles procuraram a solução. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo sempre foi em busca da solução. Diante dos problemas, diante das dificuldades, ele procurou a solução. Procura a solução, procure Deus. Você tem Jesus, procure a saída. Não fique procurando o culpado, culpar as circunstâncias. Mas o problema, o clima, está muito sol, está muito calor, está muito frio, a gente sempre vai culpar. Por que você não foi? Porque estava muito frio. Por que você... Não, porque estava muito quente. Não, porque não tem um carro. Não, porque o trem não tem trem. Porque nós sempre procuramos culpar as circunstâncias. Não tem chuva, então não dá. A Bíblia tem mostrado que Deus é o Deus do impossível. Deus colocou Isaac numa terra horrível que não tinha água, e ele cavou os poços e deu água, e Deus, ele plantou, e ele foi próspero naquele lugar, porque Deus honrou. Israel estava num lugarzinho lá no Egito, lá no campo. Bota esses caras aí tem capinha dessa pro gado, bota eles aí. Deus abençoou eles lá naquele lugar, em Gósen, lá no Egito, lá naquele lugarzinho. Era lá que, quando as pragas vieram sobre os egípcios, eles não foram atingidos. É assim, onde você estiver, possa ter tudo contrário, tudo difícil, pode ser que todas as coisas estejam contrárias. Deus é contigo, onde você estiver. Então não culpe as circunstâncias, não se abata. Você não deve se abater por ter aceitado determinadas propostas. Veja bem, no caso dos hebreus, eles não podiam dizer não. Moisés conduziu o povo, eles tinham que ir, a não ser que eles rompessem. Existem situações que você não pode romper. Seu pai vai mudar de estado, você tem que ir, meu irmão. Você é menor, está debaixo da tutela dele, tem que ir, querendo ou não, gostando ou não, tem que ir. Determinadas coisas, a sua empresa transferir você para algum lugar, você tem que ir, a não ser que você perca o emprego. E perdeu o emprego hoje, um salário bom, com uma certa estabilidade, ninguém vai fazer uma loucura dessa, não é verdade? Então são situações, mas você não deve se abater por isso, por essas decisões. Você precisa romper esse casulo, sair dessa situação, olhar com os olhos da fé, olhar em outra dimensão, navegar no mundo espiritual, no mundo de Deus, na dimensão espiritual que Deus te mostra, revela, através da leitura da palavra. Portanto, não se abatem em hipótese alguma. Eles murmuraram contra Moisés. Moisés era o culpado. Eles reclamaram muito de Moisés. Às vezes você reclama das coisas, reclama de pessoas, reclama do teu pai, reclama da tua mãe, reclama do teu marido, reclama da tua esposa, reclama do filho, fica reclamando. Enquanto você está reclamando, dando subsídio, armas para o inimigo, você não faz nada, você está amarrado, você está preso. Pare de reclamar. Último ponto. Clamar ao Senhor constantemente. Foi a opção de Moisés. Olha só o que Moisés fez. Verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Clamar ao Senhor é a saída, é a solução, é simples. Quando você abre a Bíblia, você vai encontrar
Sempre essa alternativa, em todos os momentos difíceis que os grandes homens e as mulheres viveram, clamaram ao Senhor na hora difícil, na hora da angústia, na hora do drama. E aí, o que clamaram ao Senhor? Vida contínua de oração. Mas só naquele dia, hoje eu vou na reunião de oração, alguém me chamou a certa ocasião e disse: pastor, vai lá na minha casa orar por isso ou aquilo. Aí eu, tudo bem, fui. Aí a pessoa entendeu como se eu fosse dar um passe, entendendo? Um mágico chegou e me receberam assim como uma pompa. E caraca, tinha banda de música, brincadeira, mas tinha uma coisa assim, me esperando, né? Falei: Jesus, tem misericórdia. Por quê? Porque chegou o homem que vai fazer uma oração. A ideia era essa, uma oração que vai solucionar todos os nossos problemas. Aí reuniram a família, todo mundo. Eu falei: Jesus, e agora, o que eu faço? O Senhor me botou nessa. A solução, pô. Aí foi quando eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu nem sei nem como começou a história, no assunto que foi desenvolvido ali. Eu fui explicando: olha, Deus é relacionamento, você tem que se relacionar com Ele. Jesus é uma pessoa, e à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, caminhando com Ele, Ele vai nos abençoando, nos guardando, nos guiando, nos orientando, vai tendo intimidade. Como é que eu casei com Sandra? Caminhando com ela. Aí fui vendo, primeiro olhei as suas unhas, falei: olha, essa menina é caprichosa. Fui vendo, fui conversando, e fui vendo, e nós, assim que você também casou com a sua mulher, você procurou o seu marido, casou com ele, você está observando, tendo intimidade, olhando, vendo como ele reage, como falamos aqui o último vídeo que a Geusa passou aqui dos pais, como você trata a sua mãe, como o seu namorado trata a mãe dele. Olha, vai olhando, minha filha. Se a mãe fala assim: fulano, faz isso. Ah, mamãe, não dá não. Ele vai fazer isso contigo, daí para pior. Veja como a sua menina que você está namorando é uma princesinha. Tem gente que é princesa por fora, mas por dentro, meu irmão, dragão. Veja como ela trata a mãe. A mãe fala assim: fulana, vai lavar a louça. Vê o que sai da boca dessa princesa. Vê se sai flor ou fogo. É assim. Você vai observando Deus, você vai ter intimidade com Ele. Na hora difícil do teu drama, na tua angústia, você vai ver a mão de Deus agindo. Como Deus agiu, como Deus te livrou. Aí você é uma vida contínua de oração dentro da sua casa, fortalecer o relacionamento com Deus, aumentar esse grau de intimidade. O salmista fala que a intimidade é para aqueles que buscam o Senhor, busca Deus na madrugada, na oração, através da leitura da palavra, de envolvimento, quer ficar perto de Deus. Tem gente que tenta se esconder de Deus, se afastar ao máximo de Deus, trabalha num lugar, ninguém sabe que ele é crente, é secreto. Como é que você segue? Ó, gente, começando hoje, ó, já vou avisando, sou crente, hein? Não vai fazer isso. Mas o seu jeito, a sua maneira de agir, isso vai despertar a atenção das pessoas e elas verão que você é diferente, que você age diferente, que você tem um equilíbrio, e elas vão te perguntar. Você vai poder desenvolver o evangelismo mais eficaz que existe na face da terra. O evangelismo pessoal. Porque o evangelismo pessoal te dá a oportunidade de você discipular. Foi o que Jesus fez. São os melhores evangelistas. Quando Jesus evangelizou Nicodemus, quando Jesus evangelizou Filipe, evangelizou os seus discípulos, foi ele falando com cada um. Amém? Eu quero concluir a mensagem da seguinte forma: esse deserto terminou. Mas veja o capítulo 16. Olha só, é assunto.
Depois partiram de Eli e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao... É assim. Sai de um entra no outro. E se você ver a história do capítulo 16, eles precisavam se aproximar da onde? Qual o alvo? Monte Sinai. Tem que passar no deserto. Tem que passar. Deus quer usar você, Ele vai levar você para o deserto. Jesus foi à cruz, mas Ele passou pelo deserto. A história de Israel diz, o ensino em Israel, diz o seguinte, que todo grande líder tem que passar pelo deserto. Amém? Eu quero orar com você. Você que está aqui, vamos parar tudo agora. Eu quero perguntar a você, você está vivendo um deserto difícil, complicado, você está perdendo as suas forças, você está desanimando. A mensagem hoje é mais de consolo para você, de edificação, de socorro de Deus para a sua vida. É isso que o Espírito Santo propôs ao meu coração. Eu queria orar com você. Você quer? Temos um minutinho agora só para orar. Sai do teu lugar, vem aqui correndo, rápido, o mais rápido que você puder. Nós vamos orar juntos, vamos estar com você, ao seu lado, ladeando você nessa hora difícil, nesse momento complicado, complexo, mas você recebeu hoje de Deus, que é um lugar de passagem. Você está passando por este deserto, então você precisa clamar ao Senhor. Lembre-se que Moisés estava ali, não tinha nada, o lugar era inóspito, a água não se podia beber, mas Deus, além de trazer a solução que Deus trouxe, Deus conduziu o povo ao oásis. Deus mandou Moisés cortar aquela árvore, mostrou a ele a árvore. Talvez Moisés não tivesse dado a mínima importância. Talvez Moisés já tivesse visto aquela árvore, mas era uma árvore. Mas Deus falou, ele cortou a árvore, colocou lá naquele lago, naquele poço, e as águas ficaram saudáveis. É assim que Deus faz. Deus não faz as coisas óbvias. Deus não faz do jeito que a gente faz. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Então, Deus está aqui. Coloca a mão no teu coração. Estenda a mão, igreja, em direção a esses irmãos que estão no deserto, numa vida difícil. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Toma os teus filhos em tuas mãos nesta manhã. Toma cada um aqui. Senhor, toma cada vida. O Senhor conhece o drama de cada um, a luta, o deserto de cada um, a dificuldade, o que eles estão enfrentando, a falta que eles estão vivendo, as coisas estão faltando na vida deles, o alimento necessário, a saúde para alguns, meu Deus, a paz, a harmonia, a alegria no lar. Jesus, cuida de cada um, modifique a história, Senhor, assim como Moisés não via a solução, e a solução foi clamar ao Senhor, e quando Moisés clamou ao nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso fez com que Moisés visse aquela árvore, e ele cortou aquela árvore, e aquelas águas tornaram-se potáveis, aquelas águas ficaram boas para o consumo. Aleluia! Que assim aconteça, meu Deus. Me tem mais, e depois o Senhor conduziu o povo ao oásis, a um lugar onde havia as 12 palmeiras, onde havia água. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, sustenta essas vidas, sustenta esses homens, essas mulheres, não permita que eles
desanimem, não permita que eles recuem, não permita, Senhor, que eles voltem atrás, que eles parem no deserto. Em nome do Senhor Jesus, mas que o Senhor possa socorrer-nos neste dia, nesta manhã. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, meu irmão. O teu socorro vem do Senhor, minha irmã. O teu socorro está chegando agora. Creia, receba pela fé. Receba em nome de Jesus. Receba, enxergue agora com os olhos da fé a saída que Deus está te dando, a solução, o escape, não o sobreveio, tentação que não seja humana, mas juntamente com a tentação o Senhor envia o escape, o Senhor está enviando o escape, o Senhor está enviando a saída, a solução para a tua vida. Oh, palavra subicana. Aleluia! Receba pela fé, tome posse, marche firme, olhe nos olhos da fé, e a partir daí Deus vai te conduzir para o oásis, lugar de palmeiras, o lugar de bênçãos, o lugar de alegria, onde você vai poder desfrutar das coisas maravilhosas de Deus, e Ele que está dando a você. As bênçãos do Senhor enriquecem, e com elas não vem o desgosto, nem a tristeza, nem só a alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor realizou nesta manhã, pelo teu Espírito Santo, pela renovação. Obrigado, Jesus, pela direção que o Senhor está nos dando a teu povo, a tua igreja, os teus filhos nesta hora. Obrigado pela cura nesta manhã, cura vida neste lugar, liberta o castigo, oprimido, liberta, Jesus, liberta vidas nesta manhã. Liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta do vício do álcool, liberta, Jesus, liberta do cigarro, liberta, meu Jesus, liberta da prostituição, do sexo ilícito, do sexo antes do casamento. Esse casal, esses jovens estão praticando sexo antes do casamento. Liberta agora, Jesus, liberta esse menino, liberta essa moça, liberta essa adolescente, liberta, Jesus. Tua palavra, aleluia, és o nosso libertador de Israel, aleluia.